Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa conexão que muita gente nem percebe que existe, a que liga nossos sentimentos com a nossa carteira. Vamos entender por que às vezes um dia ruim acaba saindo bem caro no fim do mês. E aí, me diz, quem nunca? Sabe aquele impulso que dá depois de um dia super estressante? Aquela pequena recompensa que parece que vai consertar tudo? É um sentimento que quase todo mundo conhece, e é exatamente desse mecanismo que a gente vai falar hoje. E para começar a nossa análise, essa citação do Thoreau é, assim, perfeita. Ela bota a gente para pensar que cada compra custa muito mais do que só o dinheiro. Custa um pedacinho da nossa vida. Vamos guardar essa ideia com a gente. Então vamos entrar na nossa primeira parte, o famoso ciclo vicioso que conecta as nossas frustrações direto com os nossos gastos. É aqui que a emoção muitas vezes assume o volante e deixa a razão financeira no banco do passageiro. O nome técnico para isso é gasto compensatório. É basicamente quando a gente usa as compras como se fosse um analgésico para a alma. A fonte do nosso material de hoje explica que é um jeito de pensar mais ou menos assim: poxa, já que essa parte da minha vida tá ruim, eu mereço aquilo. O problema, claro, é que o alívio passa rapidinho, mas a fatura do cartão, essa fica. E aqui a gente começa a ver essa lógica interna funcionando na prática. A frustração com o trabalho, de repente, vira uma justificativa perfeita para um gasto enorme. A viagem em si não vai resolver a carreira estagnada, mas ela oferece uma fuga, mesmo que seja só por um tempinho. Outro exemplo clássico, a dor de uma rejeição, de um não que a gente levou, é quase que imediatamente tratada com um mimo, um presente para si. É uma tentativa de comprar de volta aquela sensação de valor, sabe? E esse aqui é muito interessante, porque mostra como o gasto pode virar uma ferramenta para retomar o controle. Quando a gente se sente impotente ou quando alguém nos contraria, uma compra grande pode dar uma falsa sensação de poder. É quase um jeito de gritar para o mundo: ninguém manda em mim. Agora, o mais curioso disso tudo é que esses padrões de comportamento não surgem do nada. Vamos dar uma olhada em como, muitas vezes, eles têm raízes bem fundas em experiências que marcaram a gente lá na infância. O autor do livro que a gente está analisando hoje conta uma história pessoal. Tenta imaginar a cena. A inauguração daquele fliperama super moderno, sabe? A pura empolgação de uma criança prestes a ter um dia incrível com os amigos. Então, vem um momento que muda tudo. Um amigo pergunta quanto dinheiro ele tinha para gastar. A resposta, R$ 30, é logo confrontada com a notícia de que uma amiga tinha 200. A diferença é gritante. E naquele exato instante, a alegria vira vergonha. E aqui está o ponto crucial. Um episódio que parece pequeno acaba plantando uma semente. A semente do eu nunca mais quero me sentir assim, que cresce e vira uma compulsão na vida adulta de ter que provar o próprio valor através do que se tem. Para a gente ter uma ideia da profundidade que essas feridas podem chegar, vamos analisar um caso ainda mais extremo que a nossa fonte de hoje apresenta. A história de um homem chamado Osvaldo. Olha, à primeira vista, o Osvaldo era a imagem do sucesso. Um homem que venceu na vida, construiu império, um milionário, alguém que, em tese, não teria nenhuma insegurança financeira, certo? Só que por trás desse sucesso todo, existia um detalhe bem peculiar. Uma coleção de 200 pares de sapatos. Todos de luxo e importados. Não era só um hobby, era uma verdadeira obsessão. E a origem disso tudo? Uma humilhação profunda na infância. Por estudar numa escola para ricos, sendo pobre, ele usou o mesmíssimo par de sapatos por 3 anos seguidos, se sentindo inferior todos os dias. Anos depois, o sucesso e o dinheiro não curaram essa ferida. Só deram a ele um jeito de tentar cobrir essa dor com uma montanha de sapatos. E é aqui que a nossa análise dá um salto. E que salto! Pensa comigo. Se um único indivíduo pode ser movido por traumas do passado nas suas decisões com dinheiro, será que o mesmo princípio poderia se aplicar a um país inteiro? Pois é, vamos explorar agora essa ideia que parece surpreendente. A conexão entre a psicologia do gasto por frustração e a história econômica do Brasil, como sugerido na nossa fonte. A análise começa lá na origem da palavra brasileiro. Diferente de italiano ou americano, que vem da terra, brasileiro tem o sufixo ero, que historicamente era usado para profissões. Era o nome dado para quem trabalhava cortando o pau-brasil. Ou seja, a nossa identidade nacional já nasceu de uma função de trabalho, de extração.
De acordo com a fonte, o Brasil não nasceu de um projeto de nação, mas sim de um empreendimento focado em lucro rápido. Isso, argumenta o autor, acabou criando uma cultura do improviso, do jeitinho, do tirar vantagem, e moldou uma mentalidade financeira coletiva que, assim como a de uma pessoa, pode ser reativa e guiada por frustrações históricas. Ok, depois de explorar o problema no nível pessoal e até no nível de um país, a pergunta que fica é, tá, e como a gente quebra esse ciclo? Vamos agora para a parte final para ver um caminho possível para a gente retomar o controle das nossas finanças emocionais. O autor propõe um processo bem claro, de 4 passos. Primeiro, identificar o que exatamente desperta essa vontade de gastar por frustração. Segundo, questionar qual é a memória lá do passado que está por trás disso. Terceiro, conversar. Ter um diálogo honesto consigo mesmo sobre esses medos. E por último, o passo mais poderoso de todos, ressignificar a dor. E a história do Oswaldo tem um final incrível. Quando ele entendeu a raiz da compulsão dele, ele não só parou de comprar sapatos sem parar, como começou a doá-los. Ele pegou a fonte da sua maior dor e transformou no seu propósito de vida, ajudando crianças para que elas não sentissem a mesma humilhação que ele sentiu. E essa citação da nossa fonte amarra tudo. A verdadeira prosperidade, no fim das contas, não está só na conta bancária. Está no alinhamento interno. Acontece quando as nossas ações, inclusive as financeiras, estão em harmonia com o nosso propósito e não sendo controladas por feridas antigas. E para terminar, fica essa pergunta para reflexão. Se o nosso extrato bancário pudesse contar uma história sobre a gente, o que ele diria? Revelaria compras que falam de alegria e propósito ou compras que falam de frustrações e de vazios que a gente tenta preencher? A resposta talvez seja o primeiro passo para uma nova relação com o dinheiro. Muito obrigado por acompanhar esta análise.